Boa tarde, 1h50 em Brasília. Voltamos com o Senado agora. Você estava assistindo à Comissão de Educação, que realiza audiência pública sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência para a Formação de Professores. Você pode continuar assistindo pela página da TV na internet, senado.leg.br/TV. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que estabelece mandato de 10 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta aprovada pela CCJ faz mudanças nos critérios e processo de escolha de ministros do STF. Além do que é exigido hoje, mais de 35 e menos de 65 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada, a PEC prevê a necessidade de pelo menos 15 anos de atividades na área do direito. A proposta também prevê que o presidente da República deverá escolher os ministros do STF em uma lista tríplice elaborada por um colegiado formado pelos presidentes dos tribunais superiores, além do Procurador-Geral da República e do presidente do Conselho Federal da OAB. O texto ainda estabelece prazo de 1 mês a contar do surgimento da vaga para o presidente fazer a indicação. A presidência da República investiga, pesquisa quem vai indicar alguém que tem afinidade ideológica ou partidária para preencher os cargos. Isto provoca o aparelhamento do Supremo Tribunal Federal. Por isso a PEC, a proposta, para que se retire o exclusivismo, o absolutismo da presidência da República para formar o Supremo Tribunal Federal. A PEC estabelece mandato de 10 anos para os ministros do STF. Hoje, eles só saem do cargo se quiserem ou com aposentadoria, que é compulsória aos 75 anos. Além disso, prevê que eles fiquem inelegíveis até 5 anos após o final do mandato. A proposta ainda terá que passar pelo plenário do Senado. Eu acho que o ministro que vai para o Supremo Tribunal Federal tem que ficar lá. Não tem que sair rapidamente para depois advogar, fazer outra coisa. Eu acho que quem está no Supremo Tribunal Federal ocupa um órgão do Estado que tem tal majestade, que tem tal repercussão, tal importância, que é necessário, eu penso, que aquele que vem ocupar esse cargo, o cargo de ministro, permaneça até a idade limite, que hoje é de 75 anos. Todo cargo que tem um empoderamento político, porque o Supremo também tem isso, tem que ter termo, tem que ter prazo, tem que ter mandato. Isso é importante para a democracia e para as instituições. Outro projeto aprovado pela CCJ estabelece prioridade em todas as esferas da justiça dos processos que envolvem crimes hediondos. O objetivo da proposta é garantir tramitação mais rápida para evitar a impunidade. Os senadores aprovaram ainda projeto que torna obrigatório o uso de farol baixo durante o dia nas rodovias. Os 2 projetos vão a plenário. Sacar o fundo de garantia para produzir energia a partir de fontes limpas é o que permite o projeto aprovado nesta manhã pela Comissão de Infraestrutura. Os trabalhadores vinculados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço há mais de 3 anos vão poder sacar os recursos em seu nome para comprar e instalar em sua casa própria equipamentos para geração de energia elétrica. A energia terá que ser produzida a partir de biomassa ou de fontes hidráulica, solar ou eólica. O projeto desse visa a geração de energia da forma mais limpa possível, a melhorar a renda dos trabalhadores brasileiros e, principalmente, ele fazer jus ao dinheiro que é dele, do trabalhador. O projeto aprovado na Comissão de Infraestrutura permite que os trabalhadores usem os recursos do FGTS para formar consórcios ou cooperativas para a produção de energia em empreendimentos com áreas comuns, como condomínios. A sugestão foi apresentada pelo senador Hélio José. Estamos propondo também a utilização do FGTS para a área com múltiplas unidades consumidoras. Essa proposta possibilita que os trabalhadores que habitam áreas menos favorecidas possam também usufruir desse benefício. O líder do governo espera que o Conselho Curador do FGTS encontre uma fórmula para que a medida não impeça o fundo de continuar a financiar a construção de moradias.
A preocupação que se apresenta é quanto à fonte. Nós vamos aprovar esse projeto, mas o nosso FGTS, ele é o principal instrumento de financiamento da indústria da casa própria. A decisão final do Senado sobre o projeto será tomada pela Comissão de Assuntos Sociais. O projeto de lei que estabelece novos prazos para o registro de medicamentos no país teve sua discussão adiada hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores aprovaram requerimento de audiência pública para ouvir os representantes da Anvisa, do Ministério da Saúde e da indústria farmacêutica. Essa dilação de prazo é que prejudica, porque você às vezes tem um medicamento importante, né, e que a população precisa dele e que o tempo que se demora para aprovar é muito grande. O prazo mínimo no projeto aí é de 1 ano. De 360 dias, mas aí nós estabelecemos prioridade. Por exemplo, quando há um medicamento que tem uma prioridade maior que os outros, aí o prazo dele seria menor, seria de 90 dias. E o senador Ricardo Franco, do DEM de Sergipe, foi eleito o novo vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Franco é suplente da senadora Maria do Carmo, que se licenciou do cargo para assumir a Secretaria da Família e da Assistência Social da Prefeitura de Aracaju. O relatório sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional. Os senadores também aprovaram um projeto que muda o Programa Nacional de Apoio à Cultura para fortalecer o turismo. Pelo texto, o PRONAC deverá beneficiar apresentações artístico-culturais como apoio à promoção de destinos e produtos turísticos brasileiros. O objetivo é atrair mais turistas e eventos para o país. A comissão também aprovou o relatório do senador Randolfo Rodrigues sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico, política pública examinada pelo colegiado. Sem aporte de recursos, nós ainda vamos continuar por algumas décadas com a situação alarmante do país de termos menos de 40% dos seus domicílios e das suas cidades sem saneamento básico. Diante da precariedade do país, o senador pretende mudar a Constituição para dar prioridade ao setor. Na região norte, algumas capitais, metrópoles da Amazônia, tem somente 10% de cobertura de saneamento. Apresentamos uma proposta de emenda constitucional e vamos procurar aprová-la, que declara o saneamento direito social fundamental, incluindo ele no artigo 6º da Constituição. Regulamentar a relação de trabalho entre salões de beleza e profissionais como cabeleireiros e manicures é o que prevê projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Direitos Humanos. A matéria cria o contrato de parceria para estimular a formalização da atividade. Cartazes contrários ao projeto e manifestações do público mostraram que ainda não há consenso sobre o assunto. O projeto regulamenta a parceria entre salões e trabalhadores do setor de beleza. Eu estou aqui, até este momento, favorável à aprovação do projeto. Tá? A recomendação do governo é contra a aprovação do projeto, pela rejeição do projeto. Esse projeto não é unanimidade, a gente sabe das lutas internas que tem na movimentação sindical e nas questões que dizem respeito a qualquer tipo de relação trabalhista, mas a grande maioria que eu vi é favorável ao projeto por uma questão muito simples, né? Não adianta se falar que o projeto vai precarizar nada. Hoje, a precarização existe. A senadora Marta Suplicy, relatora do projeto, falou que a falta de regulamentação dificulta o papel da Justiça do Trabalho. Ele traz mais segurança jurídica, porque o que ele regulamenta já existe, que é o dono do salão hoje, ele trabalha com vários cabeleireiros, onde aquele cabeleireiro ganha um percentual, ganha uma porcentagem do que ele ganha. Essa parceria, ela não é regulamentada, então ela causa muita insegurança jurídica para o dono do salão e também para o profissional. A agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota de crédito do Brasil. É a terceira agência internacional a retirar o grau de investimento brasileiro, uma espécie de selo de bom pagador. Segundo a Moody's, a decisão foi motivada pela previsão de piora da dívida pública em um ambiente de baixo crescimento econômico
e pela crise política, que dificultaria o ajuste fiscal e adiaria reformas estruturais. A notícia repercutiu aqui no Senado. A responsabilidade por esse rebaixamento não é de nenhuma crise internacional, até porque ela não existe. É exclusivamente das irresponsabilidades, dos equívocos do governo brasileiro. Um dos fatores talvez mais relevantes para esse rebaixamento é a ausência de perspectivas em relação ao futuro, porque exatamente esse governo não apresenta mais essas perspectivas de apresentar e aprovar uma agenda no Congresso Nacional. A responsabilidade é do governo, que não consegue sequer o apoio da sua base para reformas estruturantes. É importante registrar que nós estamos vivendo uma crise muito semelhante à década de 80 e 90, quando o PSDB também começou a governar o país. Mas os efeitos hoje para a população são muito menores do que foram naquela época, que nós não tínhamos proteção social naquela época, não tinha o salário mínimo corrigido por valor real, nós não tínhamos o Bolsa Família, nós não tínhamos uma política de proteção da Previdência, né, os benefícios de prestação continuada, o salário mínimo reajustado que impacta na vida dos aposentados. O presidente do Senado disse que o rebaixamento da nota de investimento do Brasil é reflexo do atraso na votação de matérias importantes. Eu acho que o governo tem que ter uma proposta de reformas que já está anunciando, mas que rapidamente precisa mandar para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, precisa, de uma vez por todas, dar uma resposta com relação à tramitação da CPMF e à tramitação de outras matérias que o governo considera fundamentais. Esta edição do Senado agora está terminando. Você assiste em instantes à sessão plenária. O primeiro projeto da pauta é o que muda as regras para a exploração da camada pré-sal, retirando a obrigação da Petrobras de participar com pelo menos 30% dos investimentos. Obrigado pela audiência e continue com a gente.